Mas nós somos muito bem classificados, né? Nós somos entre os 10 primeiros colocados. E a FAB abriu oportunidade para os 10 primeiros colocados para, dentro das vagas existentes na Força Aérea, nós podíamos escolher onde servir. E o Zico decidiu ser piloto de caça. Eu decidi ser piloto de transporte. E, estranhamente, o pessoal achou muito estranho que eu optei por Belém do Pará, que na época Belém, na Força Aérea, era considerado desterro. E o pessoal não entendia, porque não fui eu sozinho, 5 colegas nossos, nós escolhemos para servir em Belém inicialmente. Eu acho que foi uma das melhores decisões da minha vida, porque eu fui para Belém. E eu chamo aquele período de Belém de Escola de Brasil, porque nós voamos pela Amazônia inteira. Aprendi muito sobre o país e isso depois no futuro me ajudou extraordinariamente no trabalho futuro de criação da Embraer, da fabricação de aviões. Na verdade foi o senhor que fez tudo isso, né? Não, ninguém faz nada sozinho, né? As ideias todas... Infelizmente nós tivemos um acidente grave na aviação de caça. O Zico morreu em maio de 1955. Quer dizer, 4 anos de formado, com apenas 26 anos de idade, foi uma perda. Uma perda fantástica, né? Foi. Amigo é coisa pra se guardar debaixo de 7 chaves dentro do coração. Mas aí eu parei de pensar quando o Zico, com a morte do Zico, eu parei de pensar nesse assunto. Mas tudo isso foi revitalizado mais tarde. Em 1958, 3 anos depois da morte do Zico, eu era instrutor do Correio Aeronacional e uma vez dormindo na base aérea do Galeão, isso foi em maio de 1958, quando me acordaram de madrugada, era um major pedindo se eu poderia fazer um voo de cheque, né, que é um voo para renovação de licença de voo. Como eu era instrutor, poderia fazer. Ele disse que era aluno do ITA, não podia perder aula. Então perguntou se eu podia fazer o cheque dele às 3 horas da manhã. Ele me acordou às 3 horas da manhã. E esse voo mudou tudo. Parece que o Zico voltou e nós ficamos, quer dizer, aí o Zico e eu começamos a analisar a situação e ver que realmente aquelas ideias podiam ser restauradas. E a chance de ser engenheiro aeronáutico tinha crescido por causa da criação do ITA em 1950 pela Força Aérea. Sim. E esse major me falou que como eu preenchia todas aquelas condições legais necessárias, eu estava num ponto de bala para fazer um requerimento ao ministro. Se o ministro me autorizasse a prestar concurso para o ITA e eu passasse no concurso, eu ganharia uma bolsa de 5 anos para me formar como engenheiro aeronáutico. Quer dizer, aquilo, pode imaginar, aquele voo foi, eu diria que eu subi naquele avião como aviador, desci daquele avião como engenheiro. Aquele voo foi fundamental, né? Fez uma troca uma chave de onda, assim, né? Foi uma troca fundamental. E foi aí, então, que eu comecei a projetar a minha vida pessoal, me formando de engenheiro aeronáutico, para ver como que eu poderia materializar alguma coisa naquela direção. Não que houvesse um prognóstico que eu fosse fazer uma coisa muito diferenciada, mas eu queria participar do processo. E foi numa época que a FAB tinha comprado uma licença de produção de um avião da Fairchild dos Estados Unidos, que era um avião de treinamento pequeno, que estava sendo montado na fábrica do Galeão, que é exatamente onde eu fui acordado nessa madrugada pelo major. Quer dizer, e vendo aquilo, quer dizer, eu falei, olha, a FAB pode ter uma grande iniciativa, uma importância capital
na criação da indústria aeronáutica brasileira. É claro que havia muitas iniciativas, havia gente muito importante, pioneiros, Henrique Lage, até alguns outros que eu conheci posteriormente, que tinham tentado fabricar avião. A Neio já funcionava aqui em Botucatu, havia a iniciativa da Vitec no Rio de Janeiro, Aeromote no Rio Grande do Sul, quer dizer, aquelas sementes já estavam começando a tomar forma, mas sempre com uma dificuldade muito grande que ainda existe no Brasil, que é a capitalização de empresas novas, né? Sim. A capitalização de empresas novas, sobretudo baseada em tecnologias não conhecidas, coisas desse tipo. Em geral aqui, ainda hoje, o pessoal compra uma licença nos Estados Unidos ou na Europa, vem produzir sob licença e a gente produz o mesmo produto, né? Quer dizer, a situação era mais ou menos a mesma. Aqui onde estou, essa é minha estrada, por onde eu vou. E quando eu cansar, na linha do horizonte, eu vou pousar. Graduei como engenheiro aeronáutico. No ITA eu peguei todas as opções possíveis de aprender o máximo que eu pudesse sobre avião. E foi então que, quando eu recebi o diploma, eu recebi um convite do criador do ITA, né, do CTA, o Brigadeiro Montenegro, para que eu trabalhasse no departamento de aeronaves. Aquilo eu acho que foi obra do Zico, coisa parecida, porque eu de repente eu vi, olha, eu estou com a qualificação certa, no lugar certo, e vou ter que construir o momento certo. Quer dizer, para dar partida no processo de fabricação de aviões. E foi aí que tudo isso começou a tomar forma e eu comecei a aprender um bocado. O CTA na época era o contratante de compra de aviões nacionais para a própria Força Aérea. Então pode notar que eu fui jogado como o homem da aeronáutica que fazia a compra dos aviões nacionais. Então meu relacionamento com a indústria incipiente de aeronáutica que existia no Brasil, dessas companhias todas que eu citei, aí eu comecei a conversar com os dirigentes e comecei a aprender sobre o mecanismo da fabricação dos aviões e fazer as comparações. Esse avião barulhento é americano. O avião brasileiro não faria esse avião. E foi aí então que eu comecei a entender como a coisa funcionava, fazer comparações com os Estados Unidos e a França, que eram os campeões de fabricação de aviões no mundo, e vendo como que as coisas partiam lá e davam certo, e aqui partiam aqui e não davam certo. Quer dizer, e claramente surgiu a necessidade de ter alguém interveniente que mudasse esse aspecto. O Brigadeiro Montenegro, que era o diretor-geral do CTA, ele pactuava um bocado com essas ideias e foi me dando asas cada vez mais fortes. Embora eu fosse nessa época capitão, já formado engenheiro aeronáutico, mas ele já começou a se impregnar dessas ideias também, que nós deveríamos dar partida em qualquer coisa. O Brigadeiro já tinha tomado as decisões de criar um centro de pesquisas lá em São José dos Campos, ao lado do ITA, quer dizer, a escola de um lado, o centro de pesquisa do outro, quer dizer, aquela base necessária para que a gente pudesse alçar voo começou a ser formulada. E eu progressivamente conversando com meus colegas de turma que estamos subindo na carreira, como eu próprio, nós éramos capitães na época, alguns já tinham ido a major, quer dizer, começando a assumir funções de comando. E foi aí nesse momento que, vamos dizer, essa sinergia, todas essas ligações, falar com um colega de turma, a confiança, essa confiança existe, né? Quer dizer,
Então eu comecei a falar com os colegas, eles começaram a se interessar, alguns começaram a ajudar, influenciar alguns oficiais generais, e foi indo, e o negócio foi crescendo nessa direção. O apoio do Brigadeiro Montenegro foi muito grande. Tivemos uma sorte enorme que em 1967 assumiu o Ministério da Aeronáutica o ministro Márcio de Souza Melo, comprou a ideia, não através de mim, porque eu era, em nível hierárquico, era muito baixo ainda, mas as ideias já começaram a ser colocadas para o ministro, e em 1968 o próprio ministro fez uma carta pessoal. Nessa carta pessoal acho que eu tive alguma influência, porque eu comecei a ter o ministro começou a gostar de conversar comigo sobre essas ideias do futuro, e ele fez uma carta pessoal que eu tenho, ele me deu uma cópia. Naquela época não existia Xerox, ele me deu uma fotocópia da carta que está lá comigo ainda hoje. E nessa carta ele escreveu para o chefe do Estado-Maior, que era o Brigadeiro Sampaio, né? Ele falou: Sampaio, nós estamos pensando em reequipar a fábrica com uma série de aviões, mas presta atenção, nós não vamos puramente comprar esses aviões, nós vamos fabricá-los aqui. Quer dizer, então veja, e foi aí em 1968 que exatamente nós já tínhamos tomado a iniciativa de fazer um protótipo de um avião que pudesse demonstrar a viabilidade do transporte aéreo das pequenas e médias cidades. Porque estava muito claro na época que, com os jatos entrando no serviço, as pequenas cidades estavam ficando sem transporte aéreo. Estava todo mundo correndo para as cidades que ofereciam mais rentabilidade, mais passageiros e coisas desse tipo. E foi aí que nós começamos a fazer um protótipo de um avião que posteriormente se transformou no Bandeirantes e que voou pela primeira vez em outubro de 1968. O ministro Márcio estava lá no primeiro voo, batendo palma, e aquele foi o avião inicial. Daí para diante nós começamos a dizer: não, esse avião tem que ser fabricado, mas não podia ser fabricado lá no CTA, no Centro de Pesquisa, onde nós fizemos esse protótipo, né? E até foi gozado no primeiro voo, que nós tentamos fazer o primeiro voo em segredo, mas se encheu de gente. O pessoal disse: vocês estão fazendo segredo porque não tem certeza se o avião voa, né? Mas até quando o avião decolou, na hora da decolagem, uma senhora bateu no meu braço olhando para o avião e perguntou: precisava ser tão feio? Ela não sabia que o avião tinha sido feito no martelo, com condições bastante precárias. Mas foi esse avião que nós utilizamos como uma espécie de ariete, né, para que pudéssemos convencer as pessoas para lançar a fabricação. E aí saímos para tentar fabricá-lo, quer dizer, passar por uma indústria existente. Sim. Nenhuma topou, porque era um projeto de avião de transporte aéreo que é muito diferente do ponto de vista de requisitos de produção, de operação, tudo do que um avião da chamada aviação geral, aviões desse tipo. E nenhuma topou. Aí tentamos criar uma empresa nova. O ministro ajudou muito, porque falou com o presidente da Federação das Indústrias lá em São Paulo, a Fiesp, com o jornalista do Estadão, o Júlio Mesquita, para reunir empresários, para a gente discutir um programa de fabricação de aviões no Brasil. Não deu certo. Não deu certo. Nós falamos com todo mundo, nós fomos sob a inspiração do Estadão e da Fiesp, nós fomos Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, reunindo empresários para ver se alguém queria colocar dinheiro nisso. Não deu certo. Eu digo que nós morremos em abril, em abril de 1969, fazia 6 meses que o nosso avião tinha voado. Um empresário lá de São Paulo falou: olha, se o senhor pensa que nós vamos colocar um cruzeiro, moeda da época, num avião de projeto nacional, o senhor está redondamente enganado. E aquilo foi,
Foi um silêncio na plateia, né? Todo mundo ali. Ele estava dizendo para nós o que era uma realidade, né? Quer dizer, mas às vezes é duro aceitar a realidade. E aí foi quando eu arranjei o meu melhor sorriso amarelo e falei, puxa, depois dessa jornada intensa, chegar perante um problema geométrico não deixa de ser curioso. É Né? verdade. Aí eu, por que geométrico? Nós estamos redondamente enganados. Redondamente. Mas voltei, olha, sinceramente, aquela noite eu voltei para São José dos Campos derrotado. Aí, não tinha jeito. Quer dizer, capital estrangeiro nós não queríamos de jeito nenhum, né? Porque nós sabíamos que a escala de produção de aviões no Brasil, em função do mercado, a demanda seria pequena, não seria suficiente para economicamente garantir a fabricação de aviões. Nós tínhamos que fabricar avião numa certa escala que justificasse os investimentos para a fabricação. E essa escala era maior do que no mercado brasileiro. Então nós falamos, nós temos que fazer um avião e conquistar o mercado internacional. Quer dizer, tínhamos que trabalhar com o mercado internacional, portanto, requisitos de fabricação, de operação, tudo isso, tinham que ser requisitos que pudessem vencer as certificações nacionais, internacionais necessárias. E capital estrangeiro não queríamos porque, se fosse estrangeiro, não ia fabricar o nosso avião. Então nós não íamos ter a independência que nós temos hoje de marca, de propriedade intelectual, que podemos exportar o nosso avião para todo mundo, não temos que perguntar para ninguém. É verdade. Dizer, não dependemos da autorização dos chefes das fábricas que estão pelo mundo. E foi aí então que nós, prosseguindo nessa direção, o governo criou, regulamentou através de lei a criação de sociedades de economia mista. Aí nós falamos, puxa, será que nós vamos conseguir dar partida como uma companhia estatal? E foi aí que nós arranjamos um interlocutor para falar com o ministro Márcio de Souza Mello, né, que acompanhava o nosso projeto. Ele queria que os nossos aviões fossem fabricados, mas a intenção dele fosse que o governo não fabricasse avião. E ele foi absolutamente firme nessa direção. Ele falou, não. O governo não vai fabricar avião. Se o setor privado quiser fabricar avião, nós vamos ajudar, nós não vamos atrapalhar, mas até que vamos ajudar. Mas não vai dizer, vem com essa história de que o governo vai fabricar avião, né? Não é a tarefa do governo. E nós ficamos então naquela atmosfera cinzenta. Ninguém queria fabricar o nosso avião, criar uma empresa privada tinha se demonstrado redondamente impossível, né? Quer dizer, capital estrangeiro nós não queríamos, só restava aquela alternativa. E aí eu não contei nada para a minha equipe, sinceramente falando, eu fiquei quieto em relação ao que tinha acontecido lá em Guarulhos. Foi até uma reunião em Guarulhos que eu ouvi redondamente, né? Quer dizer, eu não contei para ninguém porque eu queria manter a motivação do pessoal. E foi aí que fomos salvos pela sorte. E nós estávamos trabalhando eu aumentei até o ritmo de trabalho do meu pessoal, criando um segundo protótipo, para que eles ficassem embutidos que nós não íamos parar no protótipo, que nós íamos fabricar aquele avião, mantendo o entusiasmo do pessoal. E foi aí que estava trabalhando um domingo, 7h30 da manhã, quando o operador da torre nos telefone. Eu estava trabalhando lá, ele falou, eu era major da FAB na época, ele falou, major, o presidente da República estava voando para Guaratinguetá, não vai poder pousar lá, o avião presidencial, lá estava um nevoeiro no aeroporto, vai pousar aqui em São José para esperar o campo abrir. Hoje é domingo, 7h30 da manhã, não encontramos nenhuma autoridade para receber o presidente. O senhor concorda em receber o presidente da República? Aquilo passou pela minha cabeça e falou, vou inverter o troço, quer dizer, se eu pedisse uma entrevista para o presidente da República, evidentemente ele me entendeu o major da Força Aérea. Né? Mas, de repente, no domingo, o cara propõe que pergunta se eu podia receber o presidente da República. Né? Eu falei, meu Deus do céu, põe o avião do presidente aqui em frente ao nosso hangar, que era um hangar precário, né? Não tinha quase nada, era muito difícil, embora o apoio que tínhamos recebido, mas o nosso avião tinha voado há 6 meses, e não é que o presidente da República pôs em São José, e eu tive 1 hora com o presidente da República,
fazendo uma verdadeira lavagem cerebral na cabeça do presidente, para que ele autorizasse, quebrasse essa ideia do governo e que autorizasse criar uma fábrica de aviões capitalizada pelo governo. O impressionante disso é que no começo o presidente, eu acho que estava até preocupado, ele falou, poxa, eu tinha uma solenidade lá em Guaratinguetá, estou atrasado para a cerimônia, pouso em São José dos Campos, e um cara me vendeu um negócio aqui que eu não sei do que se trata. Mas você não podia perder aquela oportunidade, né? Não podia. E o fantástico foi que o presidente aceitou as minhas colocações, e principalmente quando eu chutei uma Embraer de hoje, fabricando diferentes tipos de aviões, vendendo para o mundo inteiro. Ele acreditou. Brilhou os olhos do presidente. Ele acreditou. Aí ele falou, vamos estudar isso. Nós vamos estudar isso aí, eu volto a falar com você. E foi embora, porque o campo lá abriu, ele foi em frente. Em 26 de junho de 1969, ele convocou uma reunião ministerial, e nessa reunião eu fiz a última apresentação do programa da indústria aeronáutica. E quando eu terminei a apresentação, os ministros fizeram muitas perguntas, e aí eu vi que nós tínhamos ganho a parada quando o Delfim Neto, que era o czar da economia na época, que ele era o ministro da Fazenda, né? Ele falou, mas qual vai ser o nome dessa empresa? Quando eu saí de São José dos Campos para fazer isso, eu saí voando no protótipo, fui no protótipo para Brasília, nesse avião que tinha voado. E na hora de sair, um amigo meu lá que trabalhava comigo, o Garcia, ele botou um papel no meu bolso e falou assim, lê durante o voo. E durante o voo eu abri, era um bilhetinho dele. Se perguntarem qual é o seu nome da companhia, sugere Empresa Brasileira de Aeronáutica Embraer. Aí, quando o Delfim Neto perguntou na reunião, eu enfiei a mão no bolso, peguei o papelzinho do Garcia e pus o nome da Embraer. E foi aceito. E aí virou lei e tal. Acabei sendo o primeiro presidente da Embraer quando nós começamos a trabalhar em janeiro de 1970. E aí deu essa história aí.